Ok, vamos mergulhar nisso. Quem já gerencia um servidor sabe bem como é a história. Os painéis de controle chegam prometendo facilitar a vida, mas no fim muitas vezes acabam se tornando uma verdadeira prisão. Eles são práticos, claro, mas qual é o preço que se paga por essa conveniência? Hoje, a gente vai dar uma olhada numa ferramenta que vira essa lógica de ponta cabeça. Para pensar um pouquinho, a maioria dos painéis de controle não se instala no servidor. Eles se fundem a ele. É como se eles reescrevessem o DNA do sistema operacional, sabe? Alterando arquivos essenciais, coisas que não deveriam ser tocadas. E aí, se um dia for preciso remover o painel, nossa, é uma cirurgia de alto risco. Muitas vezes a única saída é formatar tudo e começar do zero. Mas e se não precisasse ser desse jeito? E se fosse possível gerenciar tudo sem ter que entregar a chave do sistema? Imagina só uma abordagem que trata o sistema operacional como algo sagrado, uma base que deve ser preservada e não modificada. E é exatamente essa a proposta do Aitolos. Ele não é só mais um painel de controle na prateleira. Não. Ele é uma filosofia diferente, uma nova maneira de pensar a interação entre quem administra e a sua máquina. Então, o que é esse tal de Aetolos? Bom, resumindo, é um painel de controle open source que roda inteiramente na linha de comando. Mas o ponto-chave, a grande sacada dele, é o seu princípio, a não interferência. E essa é a ideia que resolve de vez aquele problema de fusão com o sistema que a gente falou agora há pouco. Vamos entender melhor essa filosofia, porque é bem aqui que a mágica do Aetolos acontece. É isso que o torna tão, mas tão diferente dos painéis mais conhecidos por aí. Olha, esse slide mostra tudo de forma bem clara. Na esquerda está a abordagem tradicional. É como pegar uma furadeira e sair alterando a estrutura fundamental do sistema. Painéis como o cPanel mexem direto nos arquivos de configuração principais. Agora, olha à direita, o jeito Aetolos. Ele deixa a base do sistema intacta, em vez de alterar os arquivos que já existem, ele cria arquivos de configuração novos, separados e só avisa para os serviços. Ô, pessoal, leiam esses aqui também. Simples assim. Limpo, elegante. E como isso funciona na prática? É bem direto. Roda-se um comando no terminal, por exemplo, para adicionar um site novo. O Aitelus, então, gera todos os arquivos de configuração necessários para aquele site. Os serviços do sistema, como o Apache ou o Nginx, são instruídos a carregar essa nova configuração. O ponto crucial é esse. A configuração padrão do sistema nunca, jamais é alterada. Fica lá, purinha. Certo, a filosofia é genial, mas na prática, o que dá para fazer com ele? O que o Aetolos de fato gerencia? E a pergunta de $1 milhão para quem já tem um servidor rodando, dá para migrar para ele sem dor de cabeça? A pilha de tecnologia aqui é bem sólida, viu? Sem invenção de moda. Só software de código aberto, testado e aprovado pela comunidade. Apache e HProxy para a parte web, PHP, MariaDB para os bancos de dados e a dupla clássica Postfix e Dovecoat para e-mails. Ah, e ele já vem com integração do Let's Encrypt, claro. Então a parte de segurança com TLS está resolvida. Basicamente, tudo que se precisa para uma hospedagem moderna e confiável. Um ponto importante, o Aitolos foi construído pensando especificamente no ecossistema Enterprise Linux. Ele foca em distribuições baseadas em RPM como Alma Linux, Rock Linux e o bom e velho CentOS. Isso garante estabilidade e principalmente previsibilidade. E agora vem uma das funcionalidades mais interessantes. Para quem se sente preso num servidor com cPanel e fica sonhando com um sistema mais limpo, mais puro, o Aetolos oferece uma rota de fuga. A ferramenta de importação consegue trazer o essencial: os sites, os bancos de dados, os certificados e as contas de e-mail. Mas é muito importante ser transparente sobre o que ela não faz. Configurações de DNS, por exemplo, não vêm. E recursos mais comerciais, como contas de revenda ou cotas de disco para os usuários, isso fica para trás. E isso nos leva a um ponto fundamental. É crucial entender que o Aetolos não tenta ser uma solução para todo mundo. As limitações dele não são falhas de jeito nenhum. São escolhas de design, feitas de propósito, que definem exatamente para quem essa ferramenta é ideal. A resposta curta, direta e honesta é não. E quer saber? Isso é ótimo. Ferramentas especializadas, focadas, geralmente fazem o seu trabalho muito, mas muito melhor do que aquelas soluções genéricas que tentam abraçar o mundo inteiro. Olha, este slide aqui resume perfeitamente o espírito da coisa. O Aetolos é para quem administra sistemas, para quem faz self-hosting e quer ter controle total sobre o seu ambiente. Ele não foi feito para o mercado de revenda de hospedagem. E a ausência de uma interface web, totalmente intencional. O público-alvo dele vive e respira na linha de comando.
Agora, vamos para a característica mais impressionante e talvez a mais libertadora do Atos. O que acontece depois que todo o trabalho de configurar o servidor termina? É exatamente isso que você está vendo. Como a Aetolus só gera arquivos de configuração padrão, que o servidor já entende nativamente, depois que a configuração está pronta, ele simplesmente não é mais necessário. Dá para desinstalar ele, literalmente, e tudo continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Perfeitamente. E o ponto final é este. O resultado é um servidor limpo, configurado do jeito padrão, sem nenhum software extra amarrando o sistema. É a liberdade total do tal do vendor lock-in. E isso faz a gente pensar, né? No mundo cheio de ecossistemas fechados, o que realmente significa ter controle sobre as nossas próprias ferramentas. Uma filosofia como a do Aetolus parece ser uma resposta, no mínimo, muito poderosa.